A Força da Fé, a história de Maria. Hoje eu vou contar para você uma história real. Uma história de dor, de perda, mas principalmente de recomeço. É a história de Maria, uma mulher que perdeu tudo em questão de dias e que só encontrou forças para continuar quando decidiu se entregar completamente nas mãos de Deus. Se você está passando por um momento difícil agora, essa história é para você. Porque às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para olhar para cima e perceber que Deus sempre esteve ali. Maria tinha 42 anos quando tudo desmoronou. Ela era professora de matemática em uma escola pública, casada há 18 anos com Roberto e mãe de 2 filhos, Lucas, de 15 anos, e Ana, de 12. A vida não era perfeita, mas era boa. Tinham uma casa simples, pagavam as contas no fim do mês, faziam um churrasco no fim de semana. Aquela vida comum que a gente só percebe o valor quando perde. Até que um dia tudo parou. O silêncio do hospital trouxe o medo que ninguém ensina a enfrentar. Maria sempre foi católica, mas daquelas pessoas que iam à missa de vez em quando, faziam uma oração rápida antes de dormir e só lembravam de Deus nos momentos de sufoco. Ela mesma admite hoje: eu acreditava em Deus, mas Deus não era prioridade na minha vida. Eu achava que conseguia dar conta de tudo sozinha. Até que em março de 2019, tudo começou a desmoronar. Tudo começou com uma dor de cabeça. Roberto começou a reclamar de dores constantes, visão embaçada, tontura. No início, Maria achou que era estresse do trabalho. Ele era pedreiro, trabalhava sob sol forte, tinha uma rotina puxada. Vai ao médico, ela insistia, mas ele sempre adiava. Homem, né? Aquela teimosia clássica de achar que vai passar sozinho. Até que um dia, Roberto desmaiou no trabalho. Foi levado às pressas para o hospital. E depois de uma bateria de exames, o diagnóstico veio como um soco no estômago. Houve um momento em que não sobrou força, nem respostas, só dor. Tumor cerebral. Maligno. Avançado. Maria lembra do momento em que ouviu aquelas palavras. Ela conta que sentiu as pernas fraquejarem, o mundo girar. O médico continuou falando, mas ela não conseguia ouvir mais nada. Era como se tudo tivesse virado um pesadelo. Doutor, mas ele vai ficar bem, né? Tem tratamento, né? O médico abaixou o olhar. Vamos fazer o possível, mas o quadro é delicado. Delicado. Que palavra estranha para dizer que o amor da sua vida está morrendo. Os meses seguintes foram um inferno. Roberto começou a quimioterapia. Maria viu o marido definhar. O homem forte, que carregava sacos de cimento no ombro, agora mal conseguia levantar da cama. Ela continuava trabalhando, cuidando dos filhos, indo para o hospital todo dia depois da aula. Dormia 3, 4 horas por noite. Vivia à base de café e ansiedade. As contas começaram a apertar. O salário de professora mal pagava o aluguel e a comida. Os remédios que o SUS não fornecia, ela comprava no crédito. A dívida crescia. Lucas, o filho mais velho, começou a ter problemas na escola. Ficou agressivo, arrumava briga, matava a aula. Ana, a caçula, se fechou completamente. Parou de falar, parou de sorrir. E Maria? Maria estava se despedaçando por dentro. Ela chorava no banho para ninguém ver. Gritava sozinha no carro. Teve crises de pânico. Parou de comer. Perdeu 12 quilos em 2 meses. Deus, por quê? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Ela orava, mas não sentia resposta. Só silêncio. Em agosto de 2019, 5 meses após o diagnóstico, Roberto faleceu. Foi numa manhã de sábado. Maria estava ao lado dele no hospital. Ele abriu os olhos, sorriu para ela, apertou a mão dela com a pouca força que tinha e disse: Obrigado por tudo. Cuida dos nossos filhos. Eu te amo. Foi ali que ela entendeu. Não precisava atravessar tudo sozinha. Ele fechou os olhos. Para sempre. Maria não conseguiu nem gritar. Ficou ali, segurando a mão dele, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. O velório foi no dia seguinte. A casa ficou cheia de gente, mas Maria se sentia completamente sozinha. Nos dias que se seguiram, ela entrou em um estado de choque. Não chorava mais, não sentia mais nada, estava vazia. Os filhos perguntavam quando o pai ia voltar, e ela não sabia o que responder. À noite, deitada na cama vazia, Maria olhava para o teto e pensava: como eu vou continuar?
As semanas passaram, e a realidade bateu na porta. Maria precisava voltar a trabalhar, mas mal conseguia sair da cama. Começou a faltar aulas, foi advertida pela direção da escola. As contas do hospital começaram a chegar. Mais de 30 mil reais em dívidas médicas. O banco ligava todo dia cobrando. Ameaçaram tirar o carro. Lucas foi suspenso da escola por ter brigado com um colega. Ana começou a ter pesadelos todas as noites. Acordava gritando. E Maria? Maria começou a tomar remédios para dormir, e para acordar, e para aguentar o dia. Até que numa noite, sozinha na cozinha, ela olhou para o vidro de comprimidos na mão e pensou: seria mais fácil acabar com tudo. Ela segurou o vidro, abriu a tampa, olhou para os comprimidos. E ali, naquele momento, algo dentro dela gritou: não! Ela largou o vidro na pia, caiu no chão e começou a chorar. Chorou como nunca tinha chorado antes. Chorou tudo o que tinha segurado nos últimos meses. E entre lágrimas, ela sussurrou: Deus, eu não aguento mais. Eu não consigo sozinha. Se o Senhor existe, me ajuda, porque eu não tenho mais forças. Foi a primeira vez que ela realmente entregou tudo para Deus. A dor não definiu o fim da história. Ela apenas revelou um novo propósito. Não foi uma oração bonita, não foi numa igreja, foi no chão frio da cozinha, aos prantos, sem forças, mas foi real. No dia seguinte, Maria acordou diferente. Não estava curada, não estava feliz, mas estava determinada. Ela levantou, tomou banho, vestiu uma roupa limpa e disse para os filhos: a gente vai conseguir. Eu não sei como, mas a gente vai conseguir. Na escola, ela procurou a diretora e pediu uma chance. Explicou tudo o que tinha acontecido. A diretora, vendo o esforço dela, deu mais uma oportunidade. À noite, Maria começou a procurar uma igreja. Ela queria um lugar onde pudesse se fortalecer, onde pudesse encontrar Deus de verdade. Foi parar numa pequena comunidade católica perto de casa. Um grupo de oração simples, com umas 20 pessoas, que se reunia toda quarta-feira. Na primeira vez que ela foi, entrou tímida, sentou no fundo. Mas quando começaram a orar, algo dentro dela se quebrou. Ela chorou de novo. Mas dessa vez não era de desespero, era de alívio. Depois da reunião, uma senhora chamada Dona Rosa se aproximou. Primeira vez aqui, filha! Maria acenou que sim. Você vai ver. Deus tem um propósito para sua dor. Maria não acreditou muito naquelas palavras, mas voltou na semana seguinte, e na outra, e na outra. Os meses foram passando. Maria continuou frequentando o grupo de oração. Começou a ler a Bíblia todo dia. Acordava meia hora mais cedo só para orar. E as coisas começaram a mudar. Não da noite para o dia. Não com milagres visíveis, mas de forma sutil, constante. Lucas, que estava revoltado, começou a ir nas reuniões com ela. No começo resistiu, mas aos poucos foi se abrindo. Encontrou no grupo outros jovens. Fez amigos. Voltou a sorrir. Ana também foi se recuperando. Começou a desenhar de novo, voltou a falar. Ainda tinha pesadelos, mas menos. As dívidas ainda estavam lá. Mas Maria fez um acordo com o hospital, parcelou tudo em 60 vezes. Era apertado, mas dava. Ela começou a dar aulas particulares à tarde para complementar a renda. Cansava, mas aguentava. E sabe o que mudou mesmo? A perspectiva. Maria parou de perguntar, por que comigo? E começou a perguntar, para que isso está acontecendo? Ela começou a ver sentido na dor. Começou a perceber que tudo aquilo a estava moldando, transformando. Ela mesma diz, antes eu achava que fé era Deus resolver meus problemas. Hoje eu sei que fé é ter certeza de que Deus está comigo dentro dos problemas. 2 anos depois da morte de Roberto, Maria estava completamente diferente. Ela continuava viúva, continuava com dívidas, continuava professora numa escola pública, mas tinha paz, tinha propósito. Ela começou a ajudar outras pessoas no grupo de oração, mulheres que também tinham perdido maridos, que também estavam desesperadas. Maria ouvia, aconselhava, orava junto. Lucas terminou o ensino médio e conseguiu uma bolsa integral para fazer faculdade de engenharia. Ana se tornou uma adolescente incrível, alegre, que ajudava na igreja com as crianças. E Maria?
Maria começou a dar palestras em comunidades sobre fé e superação, contava sua história, chorava junto com as pessoas e via vidas sendo transformadas. Hoje, em 2025, Maria tem 48 anos. Pagou todas as dívidas. Lucas se formou engenheiro. Ana está no 2º ano de psicologia. E Maria? Maria é coordenadora do grupo de oração que frequenta, ajuda mais de 50 famílias por mês. E diz que nunca foi tão feliz na vida. Não porque a vida ficou fácil, mas porque aprendeu a viver com Deus, e não só pedindo para Deus. a história de Maria nos ensina algo muito poderoso. Deus não promete que não vamos passar por tempestades, mas promete que vai estar conosco dentro delas. Às vezes a gente precisa perder tudo, para entender que Deus é tudo o que a gente realmente precisa. Maria perdeu o marido, quase perdeu os filhos, quase perdeu a si mesma. Mas quando se entregou de verdade, quando parou de tentar controlar tudo e deixou Deus agir, ela não só sobreviveu, ela renasceu. E hoje, ela é prova viva de que a fé não é ingenuidade. É força, é resistência, é renascimento. Se você está passando por um vale escuro agora, se você perdeu alguém, se você não sabe como vai conseguir, lembra da história de Maria. Ela também não sabia, mas entregou. E Deus cuidou, não do jeito que ela esperava, mas do jeito que ela precisava. Se essa história tocou você, deixa aqui nos comentários. Eu entrego. Porque hoje pode ser o dia em que você para de carregar tudo sozinho e deixa Deus carregar junto com você. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E que Deus abençoe sua caminhada. Até a próxima.